Vamos lá. Então, em Mileto, Tales, por volta de 625 a 546 a.C., considerado o primeiro dos pré-socráticos, e nesse sentido é como o pai da filosofia. Matemático, devemos a ele o famoso Teorema de Tales, astrônomo brilhante que ficou rico graças aos seus conhecimentos dos astros. Ele elaborou uma explicação natural do mundo. A água era o princípio de todas as coisas, ou seja, se nós olharmos a composição da água, como se tem o Guyton ali fazendo exercício, o Guyton, integração motora, discriminação motora e o abalo muscular, e entre os amebas, ligado ao ciclo de vida. Irmãos, ameba significa movimento, pessoal. Eu não estou xingando ninguém, não. O tempo de ignorância, temos que buscar as coisas. Então, vamos lá. Então, quando falamos sobre a água, é o princípio de todas as coisas. Onde tem água, é algo que falamos sobre geografia motriz, ok? Então, para Anaximenes, 526 a.C., era o ar em que representava o elemento originário, o movimento, elemento originário, ou seja, assim mesmo, ao passar para Anaximandro, 610 e 545 a.C., seria os filósofos da escola de Mileto, se caracterizaram por este esforço, como tem até hoje o lazer esforçado, tempo esforçado, e para compreender a origem e a organização do universo, não mais em referência aos mitos, mas vinculando, desvinculando, anexando, conectando, antes ou depois, antecipando ou depois do próprio movimento, princípio originário do tratado da natureza e a existência de todas as coisas. Esse era igualmente o propósito de Heráclito, com H ou com E? Então, de Éfeso, que entendia o fluxo e ouvir a ser como manifestação de um princípio único, o fogo, princípio único, fogo, que nos coloca a anexão entre o vapor e elementos, entre o processo gasoso, esses processos ligados à ciência e o ensino fundamental. Segundo essa filosofia da mobilidade universal, tudo estava em oposição. Não era senão uma só coisa. Então, alguns até falam de corpos estranhos que acontecem no nosso corpo. É o elemento do fogo. Alguns falam que o próprio fogo é um verbo só para outros, que é o conceito sobre cosmogonia ou cosmoegocentria. Ou seja, egocentria ligado à excentria, ou seja, egocêntrica e excêntrica. Vamos lá. Entre essas mobilidades universais, a palavra mobilidade associa a movimento, mobilidade associa a motrivivência, mobilidade a móveis e imóveis, imobilidade e imobilidade são oposições a uma coisa? Vai depender, então. Aqui nasceram as premissas da dialética entre os pensadores do século XIX. As premissas já falei, que eu volto a destacar em feedback. Quando falamos de educação física, principalmente de lazer e recreação, recreadores, século XIX, foi os assoalhos, picos e piques relacionados à própria educação física. Ok? Então, por isso que o século XIX é um intercâmbio filosófico, como eu comecei a falar, que vou citar vários filósofos interligando a filosofia do esporte, alguns elementos importantes. Quando aquece, quando há um termômetro, quando há uma ira, quando há um ódio, quando há um rancor, ou seja, um estresse ligado às arquibancadas da vida, viveremos e aprendemos a ver um controle entre o estímulo e resposta e estímulo ligado à filosofia do século XXI. A educação física do século XXI é a filosofia do princípio
que impõe os saberes aonde você estiver. Os levianos que ficam com seus próprios princípios, como nós mesmos que somos levianos, ligados ao princípio de força e às alavancas genéricas que relacionam o próprio poder. Aonde há um poder, há algo que possa ser acessível, ou seja, aonde há algo acessível, há algo adiposo, aonde há algo adiposo, há algo epidérmico, aonde há algo epidérmico, há uma epistemologia, aonde há uma epistemologia, há uma epidemia, e aonde há uma epidemia, há falta de conhecimento ou há mais conhecimento entre epidemias. Nesses campos filosóficos, lembramos da Itália, que hoje lembramos também do Papa Leão XIV, que igualmente foi um princípio único que se procurou estabelecer também, porém na época da Igreja Católica, que sempre colocava um papado entre os seus campos editoriais, ligado à filosofia do esporte, e entre os cardeais e procuradores da época, no princípio material, no princípio dialético e no princípio histórico, ligado ao sujeito e às suas autoridades magistrais. A palavra magistral denomina magistério, que significa ensinar ou falar com autoridade e colocar decretos diante as questões com fins, em fins que nós colocamos nos nossos meios de concepção. Então, Pitágoras, no século VI a.C., considerava que o mundo era ordenado pelos números, diante da permanente estabilidade que via no homem, ou no ônibus, ou na carteira de trabalho, ou numa identidade. Ou seja, as placas demonstram os números. Se nós olharmos o nosso próprio corpo, temos uma escultura relacionada a vários números que nós podemos desenhar, até numa quadra esportiva, lugar que tem um espaço para fazermos qualquer tipo de movimento. É lógico que o espaço vai denominar a consequência que vai expressar o próprio movimento. E o próprio movimento vai impressionar alguém ou não, vai diagnosticar alguém ou não, os seus fatos primários, secundários ou terciários. Então, Pitágoras fala que o número é os meios elementares para pegarmos um ônibus, ou seja, o horário para trabalhar. A pedagogia do tempo, Pitágoras nos coloca com uma concepção, ou seja, importante, relacionado ao dia a dia diário. Se eu quero chegar em casa 9 horas, se eu devo chegar no trabalho 9 horas, vai depender do conceito que significa 9 horas. Embora tenha astrologia e outras questões ligadas à numerologia, e vamos respeitar as originalidades, autenticidades e veracidade ligada à filosofia do esporte e à filosofia corporal, que vai ancorar a própria religião. Então, Parmênides pertenceu à escola do Eleatas. Ele levou à filosofia uma das suas essências e exigências, nessa transcendência teórica que nós estamos falando. Pensar o ser a partir de um discurso lógico, ou seja, pensar o ser a partir de um lógico, racional, ou seja, no seu próprio corpo ter uma lógica, olhando os outros, e no seu próprio corpo dialogar entre o seu ser e sucedendo através da filosofia, entre as suas exigências, cobranças que tem, conflitos dialógicos, argumentos rigorosos, concentrados, desconcentrados, que permitem evitar o erro, porque coloca uma questão de fobia entre os erros e acertos. Por isso que os paradigmas piagentinos, os paradigmas vigotskianos, que relacionam o erro como um acerto eficaz e evidente entre essa coraça da justiça, que é o próprio erro diante dos seres humanos. É lógico que vivemos um mundo de jogos, vivemos um cenáculo ligado ao esporte. Um é o todo o princípio. Se um é todo o princípio, buscamos a teoria egocêntrica, a heteronomia. O egocentrismo coloca o homem no centro do universo. Mas depois que o homem busca analisar e ver que os conflitos não estão só com ele, buscaremos a heteronomia, que é a relação entre outras pessoas. Embora a palavra hétero pense que é só feminino e masculino, mas é algo misto. Mulher com mulher, homem com homem, e vai haver um aprendizado proximal. Que aí cabe a nós destacarmos, quando falamos homem com homem, mulher com mulher, não é só as questões sexuais, estamos falando de questões sociais, relacionadas a instituições,
relacionado à escola, relacionado a todas as instituições